feito uma pesquisa, desde os primórdios da humanidade até hoje, todos os gráficos projetados de todos os sistemas, todo o Egito, toda a Ásia, a China, todos esses países, você encontra o quê? Toda essa arquitetura é feita dentro de uma certa matemática que a gente chama. O gráfico, a matemática e o gráfico. E Brasília, ele leva esse diferencial, porque a história da arquitetura de Brasília, nós já conhecemos, Le Corbusier, pesquisando em Kandahar, na Índia, e ele desceu um pouco, e ele trouxe para Paris traços de uma arquitetura diferenciada. Mas um pesquisador indiano, Prabhupada, esse sábio, ele pegou os traços de uma arquitetura que existia no Vale do Indo, lá em Vrindavana, do Vale do Indo, levou George Helros, levou outros pesquisadores, Alan Ginsberg, os intelectuais daquela época da contracultura, e levou para a Índia para fazer um estudo técnico sobre os resíduos fósseis de Vrindavana. E o eixo da arquitetura curva estava ali. Mas qual a diferença de todas as arquiteturas, exatamente para a arquitetura de Brasília, o que trata esse livro, você pega, por exemplo, Lúcio Costa, o gráfico de Lúcio Costa, o que é que ele coloca como prioridade nesse gráfico? Primeira parte da humanidade é que a construção da cidade, ela leva em consideração uma constante que está na matemática, que está no sistema espaço, nesse espaço novo, que é a teoria do buraco negro, que eles estão fazendo um túnel de 100 metros para constatar essa existência de choque de 2 buracos negros. E que Einstein se confirmou na sua teoria da relatividade generalizada. E o Marx confirmou na sua teoria do valor, a questão da mais-valia da mais-valia absoluta que Marx confirmou. São cientistas que confirmaram o quê? A constante demográfica. Que houve uma disputa muito grande, ontem mesmo aqui na Câmara, se discutia, aí se questionaram muito, o Guedes, porque é isso, que tem que destruir a Previdência e dar um salário de R$400 a um camponês, aposentar com 60, o maior absurdo. Ele desconsiderando, ele colocando que podia causar a explosão demográfica. Mas nós não estamos nos referindo da explosão demográfica, não. Nós estamos nos referindo o gráfico da cidade construída, projetada para o homem em movimento. E você encontra isso nas tesourinhas, que já foi explicado, inclusive. Você desce aqui a Asa Norte, sai da Asa Norte, vai para a Asa Sul, você vai comprar um remédio na 303, por exemplo, você vai a W3, você vira, você entra pela direita, você tem a opção da tesourinha. É o homem em movimento. É o homem em movimento, ele volta para a esquerda, compra o seu remédio e retorna ao seu ponto de partida. Então a cidade está aí para servir. Você vê o concreto de Brasília, era para servir o povo de Brasília, a população de Brasília. Quebraram todo o primeiro concreto e jogaram a salama que está aí. Qualquer chuva leva tudo. Então essa coisa da prioridade do homem. E a minha preocupação dentro desse eixo, Brasília como a cidade mais inteligente do mundo, é que essa população, nós somos robôs que estamos em Brasília, robôs inteligentes. São pessoas, robô no sentido moderno, né? Somos seres humanos inteligentes, super inteligentes, que nós estamos vivendo numa cidade que dentro de uma quadra você encontra as escolas classes, você encontra uma área de lazer, você encontra tudo nos mínimos quadrados de Gauss, cujo movimento ali dentro significa o quê? As mínimas curvas de Rímel, que é a matemática usada por Einstein e por todos os sábios. Por isso que é a única cidade do mundo que usou. Houve uma tentativa com Akhenaton, no Egito, houve uma tentativa que Isis, a esposa, também tentou desenvolver, mas foi por um período tal. Então, estou dizendo, mas Brasília é esse eixo. Você observa que cada escultura de Oscar Niemeyer, as crianças têm que aprender isso. Brasília é uma cidade-escola. É uma cidade-escola por quê? Porque cada escultura de Oscar Niemeyer representa um dos teoremas clássicos da matemática. Teoremas clássicos da geometria, da matemática e da álgebra.
e da aritmética, porque estão todos incluídos numa escultura. Você pega o museu, a Lei da República, o grande museu, aquela meia bola, aí o que é isso? Poincaré. Poincaré é o matemático que criou uma semisfera, como se fosse uma completude. E Oscar Niemeyer, brincando com a matemática, ele colocou o Museu da República. Você segue e pega a igrejinha de Aparecida, essa igrejinha aí. O assunto mais polêmico no mundo é a questão dos primos, números primos. Os números primos, tudo que nós operamos em matemática, computação, tudo é feito com primo superestimado. Você cria números, situações com primos superestimados, e principalmente na arquitetura. Então esses primos superestimados são usados por tudo. Mas existe um número, todos os primos, mas existe um número, o diferencial do número 2. É o único número par que existe na matemática. Porque você criptografar qualquer assunto com o número 2, você não consegue abrir, porque ele tem uma chave própria. É uma sequência lógica dentro da matemática. Em todas as matemáticas, que existem N formas de matemática. Então, o que é que Oscar Niemeyer fez? Ele pegou essa hipótese de Riemel, que era a hipótese Riemel, e descobriu o Riemel que criou essa matemática de Brasília, diferencial. Que ele diz assim, eu notei que existe uma sequência de números, certo? Não superestimado na sequência dos números primos. Riemel criou esse sistema. Que existe semelhante à função zeta normal da matemática, do sistema de Laplace, no sistema dos grandes matemáticos. Então ele criou um mundo assim fantástico. O que é que Oscar Niemeyer fez? Pegou essa função, essa hipótese de Riemel e jogou na igrejinha. Você vê que os arcos se abrem para o infinito. Simultaneamente eles são convergentes. Então aquilo ali é um encantamento para o professor sentar e explicar. A função zeta é isso aqui, está na tabuada. Se você não aprender a tabuada, a aritmética, você não faz matemática. Fazer matemática ensina tudo ali. Aí você vai seguindo. Vamos sair dali e vamos lá para o grande monumento que está lá. As duas torres e as duas cúpulas. Você observa que as duas torres é o teorema que deu origem a tudo que está aí. Que até a mecânica quântica está dentro desse teorema. É o quinto teorema de Euclides, que diz, de uma linha a outra você só pode estender uma linha. Lembra? Fechou todo o sistema. Observe que tem duas torres lá, e tem uma única linha que passa de um para o outro. Isso é Euclides. Mas o Niemeyer foi tão sábio que ele criou uma cúpula para baixo e uma cúpula para cima. Essa cúpula para baixo é um matemático russo, sabe, o grande matemático, ele disse, não, o teorema de Euclides eu posso mexer. Aí ele mexeu. Ele disse que não era somente uma linha, não. Que aí existia a possibilidade de existir N derivadas para baixo. Para baixo. Lobachevsky. E daí surgiu o quê? A mecânica quântica, o sistema de funções, toda essa coisa que está aí. O tempero está bom, mas eu vou botar mais um pedaço disso no tempero, e misturando termina dando certo. Mas o grande sábio, o grande matemático, esse matemático de Einstein, esse matemático do buraco negro, esse matemático de Brasília, dessas ciências que está em Brasília, e essa matemática vem aos poucos, nas ciências sociais chega aos poucos. Nós tivemos um período brilhante em que se construiu em Brasília uma democracia participativa, rompendo todos os grilhões dos conhecimentos e da massa reacionária que tenta segurar o capital, meia dúzia de famílias no planeta. O que é que aconteceu? Riemel, ele botou a cúpula dele ascendente. E quando ele botou as linhas ascendentes, o que foi que Riemel mostrou? Que não precisa se estender nenhuma nem nenhuma, porque já existe o ponto de interação. O ponto de interação entre a produção do capital, do trabalho, o retorno, a distribuição, a inclusão. Ele mostrou, Riemel mostrou na matemática essa possibilidade que é real. Na aritmética, na matemática. E se você pega e se estende a todas as linhas do conhecimento do homem, você vai nas estruturas primitivas da biologia, você encontra partículas vivas a 8.000 metros de profundidade dentro dos oceanos.
onde não existe possibilidade para ninguém sobreviver ali. Você vai para a Lua, o americano com seu carbono 13 tentou criar, distorcer o carbono para criar aquela hipótese, para negar o Piauí que descobriu uma massa lá de carbono, e para descaracterizar, inventou essa história. Mas é uma farsa. O carbono só tem 12 moléculas do carbono. Agora você pode construir isótopo. Por exemplo, se você recebe a molécula do Sol agora, essa molécula quente, ela choca com o nitrogênio, ela gera carbono 14. Por isso que não se pode, mas é necessário esse carbono 14, o isótopo do carbono 14, que mantém a vida, as pessoas, as árvores vivas. Carbono 14, mas só existe 12 moléculas de carbono. Então, estou dizendo, essa coisa de Brasília, de trazer Brasília, é a cidade mais inteligente, por todos os fatores, matemático, astronômico, físico, químico. Brasília, cidade inteligente, original. Vitória, régia, simetria sem igual. Nas linhas curvadas, flor de lótus, Prada, Cristina, universal. Brasília, estrela que brilha nas águas da prainha do Paranoá. Na floresta urbana de Pau Brasil, que pés que cantam à luz do luar. Salve, salve Brasília, regente dos mais de 5.500 satélites municipais. Do plano piloto e satélites regionais. Excelência do seu povo, sua gente decente, beleza eterna e graça candanga do Planalto Central. É lembrar que Brasília, depois de tudo que nós falamos, nós temos em Brasília a maior rede de rádios comunitárias. As rádios comunitárias. Brasília é um colosso. Você assistir às rádios comunitárias. E a TV comunitária que está no coração de todo mundo. Irradia isso. Nesse aniversário, parabéns para você nessa data querida.